Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje eu trouxe um convidado um pouquinho diferente. Apesar dele ser histórico de médico, ser atualmente advogado, ser um consultor de TI em muitos momentos, né, na minha vida, ele veio aqui porque ele é o meu pai. Então, eu vou apresentar para vocês Solon Mussenic, o meu pai, que tem... Posso falar a tua idade? Sim. Tem 82 anos. E desde que eu me conheço por gente, agora vocês vão entender um pouquinho da minha história, ele sempre fez exercícios, né? E vocês imaginam numa época que não se falava muito sobre isso, não se tinha essa cultura tanto de exercícios. E ele sempre me deu esse exemplo. Por isso que eu sou o que eu sou, acordo às 5h30 da manhã para treinar todos os dias. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, pai, por estar aqui. O prazer é todo meu, obrigado. É uma honra muito grande te receber. E eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história. O que te motivou, em primeiro lugar, numa época que não se falava muito da importância do exercício para a saúde, É verdade. a fazer isso? Bem, intuitivamente eu sempre fiz exercício. Me lembro que meu pai, que é uma pessoa de poucas letras, já trabalhava no comércio, chegava de noite em casa, botava um calção e corria em volta da Redenção. Uma coisa assim, eu sei se isso me levou intuitivamente a fazer, eu era adolescente, eu me lembro que comprei um livro da Força Aérea Canadense, que fazia 11 minutos de exercícios variados, e eu fazia isso no meu quarto todas as noites. Depois, entrei na faculdade e já não tinha quase tempo. Terminei a faculdade, na residência, um dos meus tutores lá, o instrutor, o Dr. Oscar Glusman, que morava perto da minha casa, e nós morávamos perto da Redenção, me deu de presente um livro do Kenneth Cooper, famoso, que eu chamava Teste de Cooper. E fomos fazer um teste no sábado na Redenção, nós dois estávamos fora de forma, e ele disse, vamos fazer, eu tenho medo de vir cedo, porque as cirurgias começavam às 17 horas, tinha que vir pelas 5 horas se acordar para lá fazer exercício escuro. E disse, vamos fazer juntos? Eu, claro, vamos fazer. Levei ele para casa, eu li. Segunda-feira de manhã cedinho, eu estava lá 5 horas, ele nunca foi. Ele nunca fez. Sério? Nunca fez nenhum exercício. E está com 80 e poucos anos também, quase 90, imagino que esteja. Nunca fez exercício na vida dele. E eu comecei a correr e nunca mais parei. Até hoje. Isso já fazem mais de 50 anos, né? Foi em 70, 56 anos faz isso. E aquilo, não sei, a corrida é uma coisa que se tornou viciante para mim, importante. Eu precisava fazer um exercício. Se eu não corresse um dia, eu me sentia mal. E aí comecei a correr devagarzinho, seguindo um programa que ele tinha lá de 14, 16 semanas. E fui indo, e aquilo se tornou assim, uma religião para mim, que eu tinha que correr. E assim que eu comecei Muito interessante. E eu vou contar para vocês que esses livros eu conheci, eu me lembro desses livros. Sim. Né? Eu me lembro que tu me apresentaste, mas Claro. Não sei se eles ainda existem. Não, eu estou atrás deles até hoje, não Tinha tem que mais. achar, E eu ensinei tia, o irmão Marcos é filha mais moça, a Márcia, que todos os dias agora ela corre, entusiasmada com minha performance e a saúde que acompanha isso tudo. Eles levaram isso como exemplo, tu também. Exatamente, Né? Eu sim, eu sei, claro. Foi minha primeira discípula. E os resultados são bem bons, né? Exatamente. Então agora todo mundo entende a minha história, né? Quando eu posto aqueles meus stories treinando de manhã cedo, vocês já sabem de onde é que veio Perfeito. isso. E eu me lembro que quando eu era criança, tu trocou a Redenção pela ESEF, né? Apesar da gente morar longe de lá, tu pegava o carro às 5 da manhã. E eu me lembro de algumas ocasiões, provavelmente eu me acordava muito cedo. E eu fui contigo algumas vezes. Eu tenho uma lembrança de estar na ESEF ainda amanhecendo o dia, ter uma coruja, e eu ficava sentada te vendo correr. Verdade. E eu vou te lembrar, não sei se tu lembra dessa história, que nós tínhamos uma pastora chamada Laica, e que uma vez tu levou ela pra correr. Tu lembra o que aconteceu com ela? Claro, ficou com bolhas. A ESEF tinha uma pista, tipo, uma coisa concreto, plástica. Né? Não, era uma coisa meio plástica, não sei o que era. E a coitadinha ficou com as bolhas nas patinhas. E aí depois eu tentei achar uns tênis pra ela, mas eu não consegui. Não deu certo. Ela não pôde mais te acompanhar, né? Não deu mais pra me acompanhar. Muito bem. E
E eu não sei se tu, naquela época, tinha consciência do quanto isso teria marcado a vida do Marcos, que nós éramos pequenos, né? Marcos não tinha nascido ainda. Sim. O quanto isso te influenciava e se tu tinha essa consciência ou essa preocupação, assim, na tua vida? A preocupação muita. Eu tinha vontade de passar os meus conhecimentos de vida, a minha maneira que eu pensava de vida para vocês, com certeza. Eu não tinha certeza do que isso onde ia chegar. Eu não conhecia os resultados, agora eu sei. E sei que eu acertei, né? E, aliás, acertei. Eu tenho meus colegas da faculdade de medicina que a gente de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, vai jantar, almoçar junto, aliás. E eu entro lá e são todos uns velhinhos. E eles olham para mim, o Solon fez muito bem, e nós somos burros, e agora não fizemos. E eles parecem meus avós, todos eles, né? Então eu vi que fez bem, mas... E eu tinha essa consciência. E nossos antepassados todos tinham doenças cardiovasculares, né? Também fumavam, naquela história era bonito fumar, né? E eu dizia, eu não vou ser assim, eu não vou ficar assim. E já passei muito da idade que todos eles já tiveram, por isso, né? Muito bom. E isso reforça a importância, né, de que não é só tratamento medicamentoso, mas hábitos de vida fazem toda a diferença na nossa longevidade e uma longevidade com saúde, né? Porque uma coisa é viver muitos anos, outra coisa é viver muitos anos com autonomia, com independência, com qualidade de vida, né? Isso que importa. É, exatamente, isso que eu vejo. Sim. E o pessoal que agora vê e vocês veem que era verdade mesmo, que a gente tem uma qualidade de vida boa, boa agilidade, né? Deambulo muito bem, a memória é ótima, porque eu acho que os vasos se abrem todos, né? Se criam chantes arteriais maiores, e é como tu abrir todas as janelas de uma casa e ventilar, ela fica sem poeira, sem sujeira, sem nada, tá? A última célulazinha lá embaixo é limpa, né? Com essa coisa, eu acho que isso que faz, é isso que provavelmente acontece, né? Muito bom. Pois é. Uma das coisas importantes é que existem vários fatores que a gente avalia, são indicadores de longevidade, né? Então, ter uma VO2 máxima, que é a capacidade que nosso pulmão ventila, é um critério de longevidade, e ter musculatura forte também é outro critério. Tem força, né, pra gente poder se levantar, se mexer, tem a questão da mobilidade, então são vários critérios importantes, né? Isso tudo eu levo em consideração. Exatamente. Verdade mesmo, isso é com certeza. Depois eu acrescentei umas aulas de academia com musculação e alongamentos, né? Porque minhas filhas muito teimosas disseram que eu tinha que fazer, eu achei que é bobagem, só correr chega. E depois eu vi que elas tinham, mas aí me matricularam na Mara, numa academia, como tu me matriculou na Mara, numa aula de mergulho. Exatamente. E acabei indo e gostei. E também eu comecei a fazer academia e vejo que é um complemento importante, porque alguns músculos trabalham bem e outros nada. Então eu tinha um bíceps forte, que a gente corre assim, e um tríceps era 0, não tinha força para nada. E com a academia, então, é um complemento importante, principalmente nessa faixa etária já, né? É muito importante isso que tu falou, eu ia trazer esse tema, mas já que tu falou, eu vou trazer aqui a importância, porque nem todo mundo tem uma genética que predispõe a não ter lesões, né? Então, a maioria das pessoas, se vai decidir começar a correr do nada, sem um treinamento prévio, pode acabar se lesionando, né? Joelho, quadril, coluna, pelo impacto que a musculatura não está preparada para suportar. Então, é muito importante essa associação, né, de exercícios de força, cardiorrespiratórios, que no caso a corrida ou outro exercício aeróbico, e exercícios de mobilidade e alongamento, né? Então é o conjunto, né, que nos traz esse benefício todo somado. É o que eu falo pra todo mundo. E me conta como é que era assim na época, que é claro, agora tu já trabalha menos, tem uma carga horária que tu consegue equilibrar, mas como é que era assim? Tu comentou, né, na época da residência, mas eu me lembro que tu ia pro bloco realmente cedo. Sim. Tu corria de um lado para o outro, chegava de noite, tinha, né, família, filho, tudo para resolver, e ainda tinha disposição para acordar cedo. O que te fazia ter essa motivação e essa força de vontade para acordar e correr? Pegar o carro, né? Porque tu ainda ia longe, no outro lugar, correr. A gente tem que ser um pouco louco, eu acho. Porque não parecia nada agradável. Eu já vi umas entrevistas, às vezes, de umas personal trainers dizendo que elas, às vezes, têm umas crises de preguiça que elas não querem ir. E acontece muito, e o próprio Cooper disse uma vez, ele ficou uns anos sem correr, porque começou a dar uma preguiça de ir, não se sabe bem porquê. Mas eu não sei aquilo... No início, eu nem sei por que eu fazia isso.
de teimoso, talvez, não sei. Pode ser. É uma das minhas características, mas eu me acordava 5 horas para correr e não existia nem tênis bons e nem roupas boas, né? Sim. Então a minha mãe me fez umas luvas de tricô, que não tinha dedo, só para proteger, porque era muito cedo no Ai, eu inverno. me lembro disso. Era escuro no inverno, um gorro, e eu, 5 horas, me levantava e saía correndo. Não corria assim muitas horas, porque eu não tinha muito tempo, né? Mas no mínimo, uns 40 minutos eu devia correr, mantinha uma... Um pace. Hein? Um pace bom. Exatamente isso, exatamente para me manter dentro da área de aeróbica, que a gente chama, né? Aqueles 80% pelo menos, Uhum. que davam um bom treinamento, né? Mas como os resultados foram tão bons, eu acho, eu não me lembro mais como é que eu me sentia antes, mas eu me sentia tão bem que eu achei que eu não devia parar. E aquilo era eu, pelo menos 5 vezes por semana, tinha que correr. O Cooper dizia que tinha que correr 5 dias e 2 dias não correr para descansar os músculos e deixar eles crescer. Não sei. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, Não, né? exatamente, sim. Depois disso eu li uma reportagem, que meu problema era uma boa formação cardiovascular, não muscular, né? Isso. E depois eu vi uma reportagem da Sociedade Americana de Cardiologia, que eles viram que para ter um bom ganho cardiovascular, era bom correr todos os dias. E aí passei a correr todos os dias, obviamente. Muito bom. É. Sabe que uma vez eu li uma reportagem do Drauzio Varela, que também é um maratonista, né? Ele é, né? Ele e ele tem mais de 80 anos de idade. Sim. E aí perguntaram para ele como é que ele tinha essa força de vontade, essa disposição, né? E essa disciplina de levantar. E ele disse que, na verdade, ele não tinha e que o natural do ser humano é conservar energia, né? Porque a gente tem no nosso DNA que a gente corria para fugir do predador ou para correr atrás de comida. Sim, verdade. Né? E que hoje em dia a gente não tem essa necessidade. Não. Então ele tinha um combinado com ele mesmo, que era, ele tem, né? Ele diz que ele tem, que é quando ele acordava, tocava o despertador às 5 da manhã, ele levantava e se vestia e ficava de pé. Depois que ele estava pronto, vestido, ele decidia se ele ia ou não. Se ele estava cansado, se, enfim, se estava muito frio, mas daí ele já estava pronto vestido, porque se ele parasse para pensar isso na cama, ele não ia levantar. Exatamente, tem razão, eu fazia isso também. Então não dá para pensar muito. Mas eu não parava para decidir, eu fazia isso e ia. Por isso que eu digo meio, eu ia, né? Tem que fazer. Muito bom. Nas primeiras corridas que eu tinha, não tomando muito tempo, nas primeiras corridas que eu tinha um senhor mais velho que eu, claro, e bem simplesinho. E eu corria na Redenção no começo ali, na Ramiro Souto, era 1/4 milha. E o Cooper mandava fazer, os trabalhos eram em milhas, então 4 voltas dava 1 milha, fazia lá. E aquela hora da manhã, esse cara, que devia ser um operário, sei lá, ele foi correr também. E aí eu disse, não, eu comecei a correr umas maratonas, ele disse, mas não sei se era maratona total ou não, e aí a ideia dele é assim, tu tem que ir, nem que tu esteja tropeçando, esteja mal, mas não para, tu tem que ir. Eu digo, olha, tá, gostei, peguei isso como uma filosofia para mim, tu tem que ir. Não importa. Essa foi minha filosofia, bem no começo ele me falou isso, eu fiquei impressionado, assim, ele tem razão, tu tem que ir, não tem que pensar se vai ser bom, se não vai ser bom, se dá, não. Tem que ir, depois tu vê o que deu. Muito bom. Filosofia, uma filosofia de pistas de corrida. Eu acho que pode ser adotada para todo mundo. Muito Tem bom. que ir. E falando um pouquinho assim de toda a tua trajetória, né? Porque tu foi por muitos anos cirurgião, né? Teve essa rotina, depois tu virou um estudante de novo, né? E virou advogado. E além disso, tu tem essa formação paralela em TI, né? Sempre resolveu os meus problemas de computação. E como é que assim, com toda essa mudança profissional de vida, tu manteve essa constância? O que te fez assim não deixar isso passar, né, com as transições de carreira e de vida? Pois é, como eu te disse, assim, a corrida é uma coisa que tem que ir. Eu acho que tem que ver também com liberação de endorfinas, e imagino, né, que você fala isso, que eu estava viciado naquilo, eu tinha que ir, que não tinha que pensar, eu tinha que correr. Correr era eu nem sei te explicar bem porquê, que eu tinha que ir, eu tinha que fazer. E não me arrependo do que eu fiz, né? E o resto tudo eu também tinha que... Bom, trabalho, obviamente, estudo também. A computação sempre foi um hobby para mim, mas eu gostava muito. Então aquilo, às vezes eu passava de noite programando, vendo coisas, né? Eu nunca precisei dormir muito mesmo. E é assim que foi passando e eu gostei do que eu fiz. Né? Muito bom. E
E hoje, assim, olhando para trás, tu acha que o exercício, então, foi uma rotina que tu criou, foi um hábito, ou até uma âncora para ter toda essa longevidade, essa saúde, essa disposição? Eu acho que é um pouco de cada. Primeiro, eu achava o exercício importante para te manter essa boa qualidade de vida e a saúde. Depois, me preocupava, meus pais e avós todos tiveram um infarto, um derrame, um AVC, né? E eu não pretendia não fazer isso. Até na época, no iniciozinho, eu fumava, logo larguei tudo. Então, correr aquilo era como respirar para mim. Como respirar, como comer. Fazia parte da minha vida, não pensava. Não penso até hoje. Mas me sinto muito bem quando eu corro, né? E vivo uma boa parte da minha vida em função de exercício, né? É isso que é o... Falando nisso, então, conta um pouquinho como é que é a tua rotina atual de exercício e como tu compara, né? Assim. Como é hoje em dia, como foi no passado, Pois tu é. acha que tu mudou alguma forma de fazer? Eu tive fases, né? No começo eu corria bastante todos os dias, mas não tinha tanto tempo para correr, então eu não podia correr tipo 3, 4 quilômetros que eu corria, às vezes corria 2 quilômetros, 4 quilômetros, mas sempre corria. Depois, à medida que eu fui adquirindo uma forma física boa, eu fui aumentando, porque chega uma hora que tu vê que correr 4 quilômetros é pouco. É muito, não tem nem graça. Aí então tu vai aumentando, eu cheguei a correr 14 quilômetros um dia, todos os dias, sabe? Sim. Claro que isso me cobrou um pouco as articulações, cobrou um pouco os dedos, o pé e tal, mas não me deixou inválido, só um pouco de dor aqui, um pouco de inchaço ali. E até uns 70 anos, eu acho, eu estava correndo. Aí eu achei que era demais, estava me cobrando as articulações. Eu baixei para 8, né? E eu sempre dizia assim, bom, eu vou correr até uns 50 anos, e aí eu paro. E agora eu já tenho 80 e não parei. Eu ia passando, bom, até os 70, depois eu paro. Até os 80 e agora eu pensei, até os 100 eu vou correr, depois eu paro, né? É uma boa estratégia. Pois eu achei boa essa estratégia. Pois é, e eu diminui um pouco a distância, né? E eu tenho corrido agora assim de 4, às vezes até 6 quilômetros num dia. E 2 dias a semana eu não corro porque eu faço academia. E os outros 5 eu corro, né? Muito e parece que bom. está dando resultado. Parece. Eu te falei de uma ecocardio que eu fiz? Não. Mas tu pode olhar, a Rosa, né? Minha esposa estava fazendo um tratamento com cardio de uma hipertensãozinha leve que ela tinha, e depois teve um problema né? Da válvula, e aí ela falou com ele para me fazer uma avaliação e me pediu uma ecocardiografia de carótida, coronária, pela idade e tal. Aí fui lá, fizemos na Unimed, marquei, fui lá, ela fez, eu também fiz, deitei lá, o médico olhou, falei com ele, ele botou o transdutor e disse, meu Deus, Solon, eu nem sabia que eu estava tão mal assim. Tu vai passar dos 100, diz ele. Aí ele fez, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, diz ele. Depois ele botou, você pode ver, tá lá na Unimed, chances de obstrução de carótida, nula. Viu? Entende? Com 82 agora. Quer dizer, é só o exercício, né? Claro, a gente tem hábitos bons, alimentação boa, evito gordura, evito várias coisas. A gente sempre fiz, e passei para ti também, porque tu também tem uma alimentação boa nesse sentido. Todos têm, né? Claro. E então valeu o exercício, né? Muito bom. Isso é uma coisa muito importante, porque tem muita gente que tem, assim, acha que tem, né, uma história familiar muito forte, que a genética é determinante, né? Pois é. Mas existe um fator que é a epigenética e que a gente, com hábitos saudáveis, pode mudar o nosso destino, né? Não precisa ser selado, né? Foi isso que eu quis fazer. Exatamente. E funcionou. O meu pai, então, meu avô morreu cedo, né, de morte cardíaca. A minha avó teve um infarto, o qual ela sobreviveu e ficou com muitos anos com uma insuficiência cardíaca. E demência depois, né? por falta de insuficiência Exatamente. E por falta de circulação, por falta de bomba cardíaca. Exato. E então, ver como funcionou, porque eu tenho essa mesma genética, eles não tinham hipertensão, não tinham diabetes, nós também não temos hipertensão, não temos diabetes, mas fumavam. Fumavam, que era um fator, né? Claro. E tinham coronárias todas entupidas. Provavelmente carótida e tudo, né? Naquela época não fizeram nada.
E tu vê que para mim ficou assim, que eu entendo que seja só pela corrida, só pelo exercício aeróbico continuado. Modificou tua história natural, né? Eu sempre digo, o segredo é continuidade e fazer abaixo da tua capacidade, só isso. Nunca fazer um esforço maior do que tu é possível, né? Exatamente. Eu até, todos os amigos meus que correm, conhecidos, eles entram em corridas de 10, 20 quilômetros ou mais, e sempre me convidam, eu nunca entrei, nunca competi. Mas por quê? Eles dizem, olha, eu só compito só contra uma pessoa, contra a morte. E o resto eu não quero ganhar de um ou de outro, qual é que vai me fazer diferença? Isso, né? Isso é muito importante, né? Que a gente sempre nos use como exemplo, né? Quem a gente era e quem a gente quer se tornar, né? A gente não pode se comparar com outra jornada, cada um tem a sua história, então o importante é a gente estar sempre, eu sempre falo, 1% melhor a cada dia em comparação ao que a gente era antes, né? Perfeito, exatamente. Isso é muito Essas importante. coisas que passei para vocês. Funcionou, porque olha Funcionou. só, uma guria. Claro. Mas eu não vou contar a minha idade aqui. Não, nem eu. Não. Mas ela nasceu, eu era muito velho já. Foi, muito né? velho. E conselho, então, tu daria para uma pessoa jovem, porque hoje em dia os jovens, eles têm tudo ao alcance da mão, né? Então, eles têm, né? A gente ainda tinha que levantar para mudar o canal da televisão, né? Para ir até o telefone, né? Já era uma tecnologia muito grande, muito né? Que muita gente nem tinha em casa. A primeira que eu tinha era um cabo, que apertava aqui, mas era um cabo ligado na TV, não era? O primeiro controle remoto era assim, por um cabo. Era assim, cabo. E que conselho tu daria, então, para alguém que é jovem e que acha que vai ser jovem para sempre, né? Porque quando a gente é jovem, a gente pensa isso. Para chegar aos 82 com tanta disposição, com tanta energia. O tempo foge, né? Logo quando vê, já chegou. A gente nem espera isso, mas exatamente. O que eu vejo é o seguinte, além de uma vida bem regrada, boa alimentação, comer muitas frutas, como eu faço, eu sou louco por suco de laranja, um gosto meu, né? Mas fazer um plano de exercício, quanto mais jovem, melhor. Não adolescente, mas adulto jovem, né? Adolescente também já pode começar. Adolescente hoje em dia já pode, me diziam que não, né? E manter aquele plano pro resto da vida. Não é para tu fazer um mês e depois já estou em forma. Não. Começar. O exercício aeróbico eu acho o mais importante de todos, para manter uma circulação saudável e um organismo saudável, né? E aí, fazer um plano de corrida, de preferência com alguém que possa orientar eles, seria o melhor, né? Tem coisas simples que tem que ver, como um bom calçado para bom suporte, um calção e tudo de boa qualidade, num local certo para correr, de preferência controlar a frequência cardíaca. Hoje em dia tem esses reloginhos pequenininhos que já controlam tudo, respiração, VO2 e tudo, né? É uma coisa que é um pouquinho cara, mas é acessível, né? Então comprar uma dessas para fazer o controle, existem já parâmetros que já bem estabelecidos, que tu pode ter até 90% da tua frequência máxima, que é tipo, diminui 220 da tua idade, aquilo é a frequência máxima, baixa 10% daquilo, começa os planos de exercício aeróbico bons. E fazer sem parar, como eu faço. Ter uma força de vontade de continuar, porque depois tu não consegue mais parar. Depois disso tu quer fazer, tu precisa fazer. E tu te sente tão bem que tu não quer mais parar. E logo os resultados vão chegar. Olha só, né? Assim vai chegar a idade, vai chegar o resultado. E hoje em dia eu vejo os obituários, porque tem muito amiguinho que já estão nessa idade, né? E a gente morrendo com 102, com 105, né? Verdade. Eu vi uma convenção em Paris sobre isso, sobre longevidade, e o cara disse, olha, provavelmente um de vocês jovens aí vai viver até os 150, ele disse, né? Isso foi uma coisa oficial, né? Exatamente, está se mudando completamente. Isso, completamente. Hoje, olha, basta ler os obituários que tu vê gente morrendo com mais de 100 anos aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Verdade. Então, eu vejo que eu consegui chegar assim por causa do exercício aeróbico continuado e regular. Tem que ser regular e continuado. E abaixo da tua capacidade, tem que ser um exercício, não um esforço, né?
E depois de uma idade, o exercício muscular também, e postura, e as articulações é muito importante também de manter. É uma coisa que se faz conjugada, Em né? conjunto, exatamente. Isso é muito importante. Pois é. Atividade física é um hábito que, né, a gente tem que ter, é um movimento, como é o nome do meu programa, né? É para isso mesmo que tem esse nome. Tem que ser para toda a vida, né? O ser humano não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se movimentar. E como a vida hoje em dia é muito fácil pra gente, em termos de acesso às coisas, a gente tem que criar momentos em que a gente se obriga e se força a se movimentar. Eu acho que nem... Tem coisas que tu faz automaticamente que são importantes, como respirar, como comer e como correr. Bota isso como uma coisa que faz parte, né? Eu ia falar escovar os dentes, mas a corrida veio antes, então. Não, escovar os dentes, sem dúvida, claro. Aliás, a boa saúde é importante para tu ter resultados aeróbicos bons. Os dentes estragados fazem muito mal para a circulação, para tudo, obviamente. Com certeza, para muitos foco de problemas. infecção, com certeza. Inclusive, meu próximo episódio vai ser com uma dentista para falar sobre isso, sobre a importância da saúde bucal. Sim. Eu falei com vários instrutores, leigos assim, mas que só estudaram exercício, e eles exigem dos seus alunos dentes bons, que é muito importante ter dentes bons, é uma coisa meio intuitiva deles, né? E aquilo me impressionou, que falou dentes, mas é verdade. Então, é uma coisa que eles puxam muito, que além de tudo, ter uma dentadura saudável, sadia. Muito bom. Então, eu sempre falo, né? Quando que é o melhor momento para a gente começar? O melhor momento era ontem e o segundo melhor momento é hoje. Então, não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a se movimentar. Perfeito. E eu queria, então, deixar uma mensagem final e mostrar que o exemplo da importância da atividade física não veio na minha vida somente com a medicina, né? Óbvio que eu entendi muitos funcionamentos, inclusive, né, sendo reumatologista, entendendo o sistema músculo-esquelético da importância, mas isso foi um exemplo que já veio desde a minha infância de casa e que eu carrego. Eu também tinha o hábito, né, de na época do colégio acordar às 6 da manhã, fazia 30 minutos de ginástica, na época era ginástica aeróbica, agora eu vou entregar a minha idade, né? Sim. Ginástica localizada, não era aeróbica, ginástica localizada. Eu pulava corda, tinha os pezinhos, as caneleiras, fazia 30 minutos de exercício, depois ia pro colégio. Chegava lá, meus colegas morrendo de sono e eu já bem disposta para começar o dia. Eu ia na calistenia naquela época, né? Coisa dos gregos. Então, Solon Senik, mais conhecido como meu pai, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por compartilhar aqui a tua história, teus ensinamentos e essas lembranças tão boas aí da vida. Para mim poder compartilhar um pouco da tua vida aqui junto contigo e ver que eu fiz bem. Obrigada. Eu já sabia, claro, mas só para reconhecer aqui ao vivo. Muito obrigada. Ok. Ficamos por aqui neste episódio e até o próximo Em Movimento.